breve introdução, a gente começa a ver que a aprendizagem de números racionais vai exigir que o professor estabeleça uma reflexão, que ele desenvolva uma reflexão cuidadosa sobre o papel e o funcionamento das diferentes representações. Porque só assim ele vai ter condições de impulsionar a aprendizagem das crianças desse importante conteúdo. A construção do sentido dos números racionais e a apropriação dessas múltiplas representações são um processo longo, que exige que esse tema seja abordado durante vários anos na escola. A nossa ideia era que o jogo pudesse se constituir um desafio para os alunos, um desafio de nível adequado, de modo que a gente pudesse preservar ao mesmo tempo o aspecto lúdico e permitir uma exploração didática que impulsionasse a atividade e a aprendizagem dos alunos sobre esse importante conteúdo. Por isso é que o bingo tem pelo menos 2 níveis de complexidade. O bingo de nível 1, que é destinado aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, especialmente 4º e 5º anos, e o bingo de nível 2, que é direcionado aos alunos dos anos finais do ensino fundamental, desde o 6º ano até o 9º ano do ensino fundamental. Nessa formação, nós vamos focar o bingo de nível 1, mas vamos sinalizar algumas características do bingo de nível 2. Em ambas as versões, nós partimos de expressões em linguagem natural, oral, para representações numéricas ou figurativas escritas. Entre o nível 1 e o nível 2, o que se altera essencialmente é a composição das cartelas e das fichas para a chamada dos números. E por essa alteração nós ampliamos a complexidade da atividade para os alunos. Os conteúdos matemáticos, em especial em relação a números racionais, são frequentemente tratados de modo fragmentado. Frações, números decimais e porcentagem são maneiras distintas de representar números racionais, mas na escola nem sempre essa abordagem é adequada. Vamos nos deter um pouquinho sobre as características de cada uma dessas representações numéricas, fracionária, em número decimal e porcentagem. Para cada número racional existem infinitas representações fracionárias. A fração irredutível, que é aquela em que o numerador e o denominador não têm divisores comuns além do 1. A gente já sabe que o número 1 divide qualquer número. Mas a gente tem também todas as frações equivalentes a ela, que podem ser obtidas multiplicando numerador e denominador por um mesmo número. A fração 1/6 é irredutível, pois o único divisor comum entre 1 e 6 é o próprio 1. A fração 3/4 também é irredutível, pois o único divisor comum entre 3 e 4 é 1. Mas há outras maneiras de representar o número racional 1/6. Nós podemos multiplicar sucessivamente o numerador e denominador da fração irredutível por um mesmo número, obtendo infinitas representações fracionárias para esse número. São todas essas frações equivalentes à fração irredutível 1/6. Alguns números racionais têm representação decimal finita, é o caso de 3/4. Outros não têm representação decimal finita, como é o caso de 1/6. O número tem representação decimal finita quando ele pode ser escrito como uma fração de denominador 10, 100, 1000 ou qualquer outra potência de 10. Assim a gente pode escrever 3/4, 4/5 e 5/8 na escrita decimal. 3/4 é a mesma coisa que 75 centésimos e pode ser escrito na forma decimal como 75 centésimos. 4/5 pode ser representado como 8 décimos e, portanto, tem uma escrita decimal finita. E 5/8 também tem uma escrita decimal finita que corresponde a 625 milésimos. Bom, se um número ele tem escrita decimal finita, significa também que ele pode se escrever de diferentes maneiras como uma escrita decimal. Então, 3 décimos é a mesma coisa que 30 centésimos, é a mesma coisa que 300 milésimos e por isso a gente pode representar de diferentes maneiras usando a escrita decimal. Os números racionais que têm uma representação decimal finita também podem ser representados em forma de porcentagem. 9 décimos pode ser representado como 90 centésimos. E, portanto, uma outra maneira de representar frações de denominador 100 é utilizando o símbolo %. Os números racionais que têm representação decimal finita podem, portanto, ser representados em forma de porcentagem, em forma de fração,
e na escrita decimal. 9 décimos e 90 centésimos são maneiras distintas de representar numericamente 9 décimos. Na análise didática, a gente vai se debruçar sobre algumas escolhas importantes que foram feitas na elaboração do jogo e as razões dessas escolhas. A primeira delas é a composição das fichas. O fato de que a gente escolheu escrever as fichas para sorteio dos números em linguagem natural. O fato de que a gente escolheu certos números e certas expressões desses números. A gente vai pensar também sobre a composição das cartelas. Que representações foram escolhidas e por que nós introduzimos também distratores nessas cartelas. Vocês vão entender melhor daqui a pouco o que são esses distratores. E nós vamos também buscar justificar a escolha das regras do jogo. A composição das fichas de nível 1, ela foi realizada buscando identificar números racionais que são familiares aos alunos de segundo ciclo. Ao mesmo tempo, nós procuramos contemplar diferentes tipos de representação explicitados acima, ou seja, expressões que indicam frações ordinárias, números decimais e porcentagens. Os números decimais, nós escolhemos que eles fossem com até 2 casas decimais após a vírgula, considerando que os números decimais com 2 ou com 1 casa decimal podem mais facilmente ser conectados aos contextos de medida e de valor monetário. O aluno que lida com dinheiro, ele lida com representações decimais com 2 casas decimais. Ou as medidas, as medições de comprimento, medição de massa, medição de capacidade, podem introduzir medidas que são números decimais com 1 casa decimal. O uso de números decimais com mais de 2 casas, com 3 ou mais, ele seria deslocado do foco de familiaridade do aluno do segundo ciclo. Por isso nós decidimos que houvesse diferentes representações, mas que essas representações elas tivessem um contexto no qual os alunos pudessem se apoiar. Nós escolhemos também que as expressões em língua materna remetessem ora às frações, ora aos números decimais, ora à porcentagem. Então, por exemplo, entre as fichas de nível 1 nós temos 1/2, 2/3, 9 décimos, 15%, 1 inteiro e 5 décimos, 1 inteiro e 25 centésimos, 35%, 3 décimos e assim por diante. Nós escolhemos também que as fichas sempre representassem, de uma ficha para outra, o número representado é diferente. Então, embora a gente saiba que 5 décimos e 1/2 representam o mesmo número, apenas uma dessas expressões da língua materna foi conservada para a composição das fichas. E no caso, nós escolhemos 1/2. Na composição das fichas de nível 2, em cada ficha constam expressões em linguagem natural, que indicam a fração irredutível, que representa o número em questão, o número decimal, caso a representação decimal seja finita e tenha até 2 casas decimais, e a porcentagem. Do nível 1 para o nível 2, amplia-se o universo de números contemplados e de expressões em língua materna desses números. No entanto, para não exagerar no uso de números e expressões pouco usuais, descartamos expressões como 7/12, que são pouco usuais, inclusive para o aluno de 6º ao 9º ano. Na composição das fichas de nível 2, por exemplo, 1/6 não tem representação decimal finita, então a ficha de 1/6 só tem 1/6. A ficha que corresponde ao número 7/5 vai trazer a representação 7/5 em língua materna, vai trazer a representação 1 inteiro e 4 décimos, mas também vai trazer a representação 1 inteiro e 40 centésimos. E assim por diante. Para 3/2, nós vamos ter 3/2, 1/2, 1 inteiro e 5 décimos, 1 inteiro e 50 centésimos. 5/4 vai ser representado também como 1 inteiro e 25 centésimos. Bom, tanto as cartelas de nível 1 como de nível 2 são compostas de 9 itens dispostos em um quadro 3x3.